Agora, um outro ponto também muito importante que o governo vem batendo muito nesta tecla, que é algo aí fundamental também para o andamento da economia brasileira, sobre a reforma tributária. Isso está no radar, né? Não é de agora, a gente já tem falado bastante sobre isso, é uma questão muito importante que já não é deste governo, né? Vem sendo já a discutida há muitos anos a necessidade dessa reforma tributária, porém nesta semana, cerca aí de 10 mil prefeitos que estão lá em Brasília discutindo, inclusive esta proposta, né? Um dos principais receios levantados ali e levados pelos prefeitos é com possíveis perdas com o fim do ISS, né? O principal imposto aí municipal. A ministra Simone Tebet, ministra do Planejamento, diz que não é preciso se preocupar com isso e que agora, então, é a última janela para fazer uma reforma ampla. Vamos ouvir, então, agora o trecho da ministra Simone Tebet. Esta reforma tributária é, como diz na minha terra, meu querido Mato Grosso do Sul, é a salvação da lavoura. Eu digo mais, é a única bala de prata que nós temos. E nós só temos uma janela. Como o município pode ter medo da reforma tributária se 3.100 municípios brasileiros só arrecadam menos de R$100 por habitante por ano? R$8 por mês, menos de R$10 por ano. Não tenham medo da unificação do ICMS com o ISS. Nós estaremos garantindo fundo constitucional para compensar nos 20 anos. Isso aí, ministra Simone Tebet falando para os prefeitos, né, que estão nessa marcha dos prefeitos da Brasília sobre essa questão. Inclusive, Paula, essa marcha dos prefeitos aí reunindo milhares de prefeitos em Brasília, eles levando suas considerações, suas ponderações, e o radar mesmo, o foco é a reforma tributária. Muitos dos prefeitos querendo saber o que vão fazer, né, caso percam algum tipo de arrecadação, justamente porque são os tributos, né, que acabam subsidiando ali muitos dos gastos dos municípios. E aí a grande questão é, nessa reforma, de onde vai tirar dinheiro, né? Muita gente está com bastante receio de que aumente a carga tributária para alguns setores para poder equilibrar com outros setores que não vão ter tanta carga tributária retirada. Tá certo que, no geral, parece, pelo que o ministro Fernando Haddad falou, que a ministra Simone Tebet falou, que não vai ter aumento de carga tributária no geral, né? Mas alguns setores certamente vão ter que se readequar. O setor agro está muito preocupado, viu, Felipe? Inclusive, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil acabou emitindo uma nota aqui, né? Ela estima que o custo de produção de alguns itens ali, do campo, que são fundamentais, né, para o agro, lembrando que o agro responde a 1/4 do nosso PIB brasileiro, um setor extremamente importante para o crescimento do país, pode ser ali, o agro está muito preocupado que com essa reforma, né, muito mais focada ali em relação às indústrias, a desonerar um pouco mais a carga tributária por parte ali das indústrias para o crescimento, o agro está acreditando que ele pode ser que fique ali com uma conta mais salgada e que pague aí, né, essa diferença. Há uma grande expectativa que pelo menos com essa reforma, se for aprovada, claro, a gente tem 3 textos ainda sobre questão de reforma tributária, mas a Confederação da Agricultura e Pecuária está estimando ali que pode aumentar em mais de 20% os custos de alguns itens ali do campo, se a reforma for aprovada sem um tratamento diferenciado e favorável para o agronegócio. A margem de lucro dos produtores pode ser reduzida em 95%, viu, Felipe? Um dos casos ali que foi simulados pela entidade, esta foi a primeira entidade que se posicionou muito preocupada em relação a esta reforma, que indica ali muito que os repasses aos preços, principalmente dos consumidores, encareceria alimentos lá na ponta. Durante toda essa, né, audiência que a gente está vendo aí, esse encontro lá em Brasília dos prefeitos, no qual muitos também argumentaram, preocupados em relação ao ISS, né? Como que vai ficar a arrecadação desse tributo municipal, a própria ministra Simone Tebet trazendo aí que não há motivos de preocupação, mas o setor agropecuário aí tenta, né, vencer essas resistências do governo, né? Uma das principais questões aí muito levantadas, justamente, né, até, né, em relação a todo este setor,
é este encarecimento, principalmente ali, de mais de 20% em muitos produtos importantes para o campo e uma redução de 95% na margem de lucro dos produtores. Lembrando, né, que o setor agro é extremamente importante para o crescimento do país. Pois é, Paula, e só uma última questão sobre a reforma tributária. O grupo de trabalho está ainda fazendo encontros, reuniões, você disse que tem vários textos de propostas sendo discutidos. O grupo de trabalho espera que no dia 11 de abril eles apresentem um texto preliminar, eles apresentem essa proposta preliminar para começar a fazer o debate no parlamento, para fazer o debate com os grupos, né, competentes, e aí vai apresentar esse texto preliminar. Principalmente a grande questão envolvendo ali é o IVA, né, que é o Imposto sobre o Valor Agregado, que vai acabar retirando alguns impostos ou incluindo alguns impostos dentro do IVA para poder fazer essa reforma. Um outro ponto importante também é justamente essa questão do ISS, né, para a simplificação do imposto. Diz que essa grande situação aqui é que há algumas divergências sobre o ISS, mas que o ISS de 2% ele seria incorporado nesse IVA, e aí teria um outro tipo de alíquota para outros setores, até mesmo uma alíquota de 25% sobre o setor de serviços, que também poderia entrar nessa conta. Mas até o dia 11, provavelmente vai ser apresentado esse texto preliminar para haver discussões e mais discussões, né, Paula? Muitos grupos de interesse de olho para não perder algum tipo de isenção ou não ter algum tipo de tributação a mais. Né? É isso que está em discussão.